Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino e estou aqui para mais um Me Edificando à Luz da Bíblia. E neste vídeo a gente está dando início àquele que é o quarto e último trimestre de 2021, onde falaremos aí sobre o ministério profético, sua importância e contemporaneidade. Esta revista ela é comentada pelo pastor Jarmuth Jordão e, é claro, como a gente acabou de ver, tem um tema para lá de abençoar. Neste vídeo eu quero também trazer aqui a lição de número 1, que diz aí, as origens do profetismo bíblico. Então a gente está começando mais um trimestre, começando já a estudar esse tema para lá de abençoado. Vamos dar início então à nossa lição. Nosso texto bíblico básico, amados, está lá em Deuteronômio 18, dos versos 9 ao 12. Também, livro de 1 Samuel, capítulo 14, os versos 37 ao 42. Temos o nosso texto áureo, palavra muito conhecida que está no livro de Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, e diz: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras dessa lei. Já o nosso comentário nos irá dizer: descobrir o que vai acontecer antes do tempo parece que é um desejo inato ao homem. No entanto, a verdade é que o amanhã pertence a Deus e as coisas encobertas também. O ponto inicial, gente, dessa lição realmente é isso aqui. A gente precisa entender que muitos têm esse desejo, esse anseio, essa curiosidade, se é que eu posso assim dizer, por saber as coisas que estão por acontecer, as coisas que irão acontecer, quem sabe por agora ou no porvir, né? O ponto interessante aqui para essa lição, para darmos início aqui, é que isso tem levado muitos ao desespero. Isso tem feito com que muitas pessoas tenham procurado outros meios, que não a palavra de Deus, que não a vontade de Deus, para descobrir o que lhes hão de acontecer. Então essa vontade desenfreada, essa vontade louca, eu assim diria, que latente no coração de muitas pessoas, os tem levado a buscar meios que desagradam a Deus, a fim de, através desses meios, desvendar, descobrir, entender, compreender, saber o que irá lhe acontecer, né? O que há de acontecer com este mundo, essa terra e com as pessoas que aqui estão. Mas o ponto mais importante é isso aqui, é entender que o amanhã, ele pertence a Deus. O futuro, como nós costumamos dizer, a Deus pertence. Não há nada que fuja o controle de Deus. Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas, não há nada que fuja a sua sabedoria, do seu conhecimento glorioso, nada. E isso que é maravilhoso, isso é interessante. Tá? E há coisas que estão encobertas, ou seja, coisas que para nós são um mistério, enigmas, que Deus conhece. Então, embora haja no ser humano esse desejo desenfreado de conhecer o futuro, a melhor maneira, a maneira mais eficaz, sim, de sabermos o futuro é através da palavra de Deus. Conhecendo a vontade de Deus, agradando a Deus, amando e adorando a Deus, servindo o Senhor, é a melhor maneira, porque o futuro de quem assim o faz é glória, salvação, é estar para sempre com o Senhor. Ele, e somente Ele, pode revelar o presente e o futuro. É nesse universo que se insere o profetismo. Então, o que a gente vai tentar trabalhar aqui, é claro, também nessa lição, é o fato de que o Deus que tudo sabe, o Deus que conhece o futuro, o Deus que é um ser atemporal, não está preso ao tempo, a limitações do tempo como nós estamos, ele conhece o futuro e não só o conhece, como também revela a pessoas que ele escolhe, deseja revelar, né? Que nós conhecemos como profetas. E é isso que a gente vai tentar entender dentro dessa lição, né? Diferenciar o que é a verdadeira profecia da chamada adivinhação e práticas aí estranhas, aversas à palavra de Deus. Então vamos conosco lá para nós entendermos mais sobre esse ponto aí. O primeiro tópico é a relação entre profecia e adivinhação. Então aqui, meu querido e amado professor aí que estará lecionando já EBD, é bom que você use sim esse tópico para trazer exemplos, pontos ligados a essas duas questões, a princípio. Profecia de um lado e a adivinhação, a terrível, a maléfica, a satânica adivinhação do outro. Vamos lá, a palavra adivinhação, conhecendo um pouco mais sobre a adivinhação. Tanto a profecia como a adivinhação faziam parte de um mesmo contexto. Que contexto era esse? Dos mistérios e enigmas que envolviam a mensagem de Deus ou
deuses, né? Mensagens essas que precisavam ser interpretadas, haja vista que nem sempre pareciam claras. Então, para começar, nós temos duas palavras que denotam, é claro, duas questões um tanto diferentes, embora há desejo nas mesmas em se entender, se conhecer e compreender o futuro. De um lado nós temos a profecia bíblica, santa, genuína, gloriosa, vinda de Deus, onde Deus, usando ali homens e mulheres abençoadíssimos, profetas, para revelar a sua vontade, revelar o desejo do seu coração para a humanidade, através dos profetas, a profecia genuína, viva, gloriosa, bíblica. Do outro lado nós temos a adivinhação, que é aquela situação onde pessoas usadas por demônios, usadas por Satanás e seus anjos caídos, simplesmente sendo objeto, se colocando à disposição do mesmo, para, segundo eles, trazer luz, né? Revelar, falar coisas que estão por acontecer, como se eles pudessem realmente adivinhar e trazer uma resposta clara para o futuro. O ponto é que naquele momento bíblico havia essas duas questões. Elas estavam, por que havia essa relação, se a gente pode colocar assim? É que naquele tempo, Deus, de um lado, Deus levantando homens e mulheres, profetas genuínos, para trazer a sua vontade ao povo de Israel e às demais nações, e do outro, pessoas ali realmente, ao mesmo tempo, simultaneamente se prestando, se dando, se entregando, se doando ao diabo, aos demônios, né, como diziam lá deuses, mas a gente entende no contexto atual demônios, para, segundo eles, revelar ou trazer, né, adivinhar as coisas que estavam por acontecer. Por quê? De um lado, ambas as questões, tanto a profecia quanto a adivinhação, não eram, a princípio, tão claras. Não que Deus não falasse de forma clara, mas havia questões que eram difíceis de se compreender. E nesse momento, nessa hora, é claro que o que se precisava fazer era buscar a Deus para entender qual era a vontade dele. E eram esses homens e mulheres os intermediários indicados para decifrar o que estava oculto. De um lado, Deus levantando profetas, né, profetisas, homens e mulheres de Deus, levantados para decifrar, para trazer a vontade de Deus, para explicar a vontade de Deus. E no outro, o povo em si, buscando de forma terrível pessoas e levantando entre si mesmo, ou alguns se autoproclamando profetas e adivinhadores, pessoas que também eram procuradas para trazer ali, como se dizia, né, mensagens do futuro. Então a gente precisa entender que durante muito tempo essas questões têm caminhadas, embora não juntas, mas caminhadas de maneira paralela. De um lado nós temos sim a verdadeira e genuína profecia, homens e mulheres de Deus que se doam e se entregam para a obra de Deus e estão na presença do Senhor para trazer a nós conteúdos relacionados à vontade de Deus. E do outro lado nós temos sim pessoas que ainda assim se deixam levar pelo inimigo, se deixam usar pelo inimigo. Então o ponto principal aqui, professor, para ser mais didático até mesmo para essa lição, para te ajudar aí, é claro, na medida do possível, é que você já comece esse primeiro tópico fazendo essa separação. Mostrando que, embora há muito tempo, né, ambas as questões caminharam ali, se é que a gente pode dizer, de um lado do outro, paralelamente, né, de um lado a profecia, de outro a adivinhação, é que Deus sempre levantou profetas e o diabo sempre levantou adivinhadores, agroreiros, pessoas que se deixavam usar a fim de ganhar ali com isso. O ponto é, a gente percebe que quando há a genuína profecia, quem ganha é o reino, quem ganha é a obra de Deus, quem ganha são as almas, quem ganha, nesse sentido, ali o nome do Senhor sendo glorificado. Já os adivinhadores sempre buscando trazer, segundo eles, esses oráculos, essas adivinhações, essas revelações do futuro, mas sempre visando o seu bel prazer, visando o seu bem-estar, sempre lucrando com isso aí. Então, com isso hoje a gente já pode, a princípio, fazer uma espécie de trabalho, eu colocaria, a ponto de entender realmente quem é profeta hoje, tá, ou quem não é. Embora eu esteja utilizando o termo profeta, mas já crendo, já partindo do pressuposto que você entende que profeta por ofício, como fora Isaías, Elias, a gente já não tem mais, né? Nós temos pessoas hoje com dom de profecia. E também partindo do pressuposto que você que está me assistindo sabe, eu acredito, entende que essa expressão profeta no Novo Testamento e depois de João Batista era usada para poder
descrever aqueles irmãos dentro da igreja primitiva que pregavam, faziam uso da palavra, era chamado de profeta. Então a gente tem dois ministérios aí, o ministério do ensino, os mestres, e profetas, aqueles que além de conhecerem, também pregavam, tá? Usavam a palavra, verbalizavam a palavra, eram chamados de profetas. Não confunda profetas lá em Atos, não confunda profetas lá no Novo Testamento, depois de João Batista, é claro, com os profetas da Antiga Aliança. Já visto o fato que na Antiga Aliança eles vinham para anunciar a Cristo, então por isso termina com João Arauto ali. Mas após isso a gente tem sim, a gente lê lá a expressão profetes do grego, mas aí não mais o ofício, ok? Não mais essa questão, esse ministério todo, mas sim homens e mulheres de Deus lá com o dom de profecia e também pregadores eloquentes da palavra. Acho que dito por isso a gente pode continuar aqui. Segundo lugar, a influência dos povos vizinhos. Então, a gente viu lá nesse slide passado que era muito comum essa questão de adivinhação de um lado e profecia do outro. Tanto é que às vezes se chocavam. Deus levantando um profeta para trazer uma mensagem, um recado dele, e ao mesmo tempo o diabo, a fim de tentar confundir as pessoas que recebiam tal profecia, levantava um adivinhador. A ideia desse adivinhador, o desejo desse adivinhador, a vontade desse adivinhador, era muitas vezes de tentar botar em xeque a profecia, a palavra dada por Deus. E um bom exemplo disso, caso você queira usar na sua lição, eu recomendo, é aquela velha questão relacionada a aquele episódio lá em 2 Crônicas, onde, a partir do capítulo 18, onde o rei Josafá, Josafá, ele está na casa do palácio de Acabe. Acabe está uma guerra entre a Síria e Israel, numa região chamada Ramot de Gileade, e Acabe tenta persuadir Josafá a ir com ele. Então ali a gente percebe que um profeta é posto ali diante deles, o profeta Micaías. Por quê? Porque já haviam vindo alguns profetas de Baal, profetas mentirosos. Josafá percebeu a mentira, então trouxeram um profeta verdadeiro. E nesse momento, você conhece bem o contexto, a fim de persuadir Josafá a ir à guerra com Acabe, um desses profetas mentirosos deu uma bofetada em Micaías, o profeta, o homem de Deus. E o que a gente percebe é que a adivinhação ela era muito usada naquele tempo para isso, para tentar pôr em xeque e derrubar a verdadeira e genuína profecia. Continuando aqui, vou falar um pouquinho sobre a influência dos povos vizinhos. Havia, dentro da cultura israelita, práticas similares às práticas desses povos vizinhos. O que não era um mal em si, quando não afetavam princípios básicos da moral e da ética e quando eram orientadas por Deus. O ponto é, gente, vamos lá, até que Israel se fizesse, até que Israel fosse conhecida como nação, Israel, é claro, muitas das coisas adotadas lá por essa nação foram meio que tomadas emprestadas por outras nações. Então há coisas que aconteciam em Israel, embora a gente veja a Bíblia, embora a gente saiba que Israel recebeu de Deus a lei, a entrega lá no Sinai, mas ainda assim há questões ligadas a costumes, práticas que foram meio que imitadas, será que eu posso dizer assim, ou pelo menos pegas, emprestadas, né, influências de povos que estavam ao redor. Uma delas é o exemplo lá, que você pode usar, caso você queira, para a sua lição, o exemplo de Eucana. Eucana, quando sua esposa Ana não lhe pode dar filhos, ele se casa com outra mulher chamada Penina. A lei de Israel não nos mostra isso, Deus falando que se podia fazer tal. Mas havia uma lei, um código chamado Código de Hammurabi, muito comum naquele tempo, na qual dizia isso, que a mulher sendo estéril, a primeira mulher sendo estéril, não podendo dar filho, o homem casar-se-ia com outra. Então, onde eu quero chegar com isso? Eu quero dizer que em algumas questões Israel tomou por base, Israel se influenciou, Israel buscou como nação, enquanto crescia, enquanto se formava como nação, algumas questões ligadas a outros povos, alguns costumes lá oriundos ou originados em outros povos também foram emprestados por Israel. O ponto é, até onde isso é ruim? Até onde isso pode impactar negativamente? O ponto é que isso só pode impactar negativamente quando afeta princípios básicos ligados à moral, quando aquele costume dito e feito lá, adotado por essa nação, a saber, no nosso caso aqui Israel, afeta a moral. E também, é claro, e quando isso, e que moral é essa? Aquilo que Deus deu como ética e como moral. Então, tudo aquilo que infringe a palavra de Deus, tudo aquilo que Israel fazia, tomando por empréstimo de outra nação, que ia contra aquilo que Deus ensinou, sim, ruim, sim, maléfico, tá? Então a gente pode ver aqui, no entanto, essas práticas eram pecaminosas e destrutivas quando direcionadas a falsos deuses. E que prática é essa? A chamada prática de adivinhação, tentar descobrir o futuro. Então, quando Israel buscava a Deus a fim de saber o que lhe aconteceria, a fim de entender qual era o plano de Deus para aquela nação,
o que Deus faria, já visto o fato de que é um povo que vivia debaixo de uma grande promessa essa dada a Abraão, leia, se possível, se preciso for, se julgar necessário, Gênesis 12, leia também, se julgar necessário, Gênesis 15, onde Deus fortalece essa promessa, já visto o fato de que em Gênesis 15 Deus fala o que aconteceria, né? A nação de Israel viria de Abraão, e ficariam presos ali há 4 gerações numa terra que não era deles, apontando já para o Egito. Então, caso você julgue necessário, o ponto é que Israel volta e meia queria saber, volta e meia procurava entender as pessoas, a fim de saber o que lhes aconteceria, o que eles deveriam fazer, buscavam sim o futuro. O problema é quando eles se esqueciam de Deus, de ouvir a profecia vinda de Deus, de examinar a palavra dada por Deus de forma direta e partiam para a adivinhação, a prática de busca, consulta aos chamados deuses, né, na época. Então, tomar por empréstimo essa questão de consultar os deuses foi sim algo terrível, maléfico, que uma péssima, uma difícil, uma complicada influência ali que Israel teve nos povos vizinhos. Já visto o fato de que os povos que estavam ao redor de Israel, todos faziam isso, né? Buscavam saber o futuro por várias maneiras que nós veremos já algumas delas. Então o ponto é esse aqui. Primeiro tópico que você viu lá. O segundo tópico agora é focar. Primeiro tópico você viu que havia naquele tempo ali bem próximo ao outro, ou em momentos muitas vezes similares ou simultâneos. De um lado, Deus levantando a verdadeira profecia, assim o fez e assim continuará fazendo, e do outro, pessoas buscando no inimigo, buscando em Satanás, ou nos deuses da época, se você quiser dizer assim, as chamadas adivinhações. O problema é que a adivinhação causava. Agora nós vemos aqui que essa adivinhação, esse desejo de buscar o futuro e buscar em Deus, sim, foram empréstimos que Israel tomou de maneira indevida de alguns povos que estavam ao seu redor. Então, para isso aqui, há algo que a gente precisa analisar, tá? Esse desejo de imitar as pessoas, de imitar o mundo, de buscar, descobrir, fazer as coisas, viver de modo a como o mundo vive. Então, a gente já passa a perceber o problema dessa influência terrível aí. Continuando aqui, o segundo tópico vai dizer-nos aí, exemplos da prática da adivinhação. Então, a gente já parte aqui, professores, de maneira mais prática para essa questão da prática. Então a gente vai ver alguns exemplos, tá? Embora hajam muitos, embora não deu, eu tenho certeza que não deu para colocar na lição, haja visto o fato de que havia muitas formas de se praticar a adivinhação naquele tempo, e existem muitas hoje também. A gente vai ver alguns exemplos e tentar entender um pouco deles aí. Vamos lá então, para começar. Primeiro exemplo, adivinhação por meio dos astros. Esse ritual, que fazia parte de várias culturas antigas, era chamado de astrologia. Então, muitos povos da antiguidade consultavam ou buscavam entender o futuro, né, através ali da adivinhação, e se faziam valer da chamada astrologia, que nós conhecemos de astrologia, o estudo dos astros, né, olhando ali os astros, olhando as estrelas, olhando, né, através do firmamento as estrelas, a lua, o sol, tentando com isso, no movimento das estrelas, as estações do ano, procurando a partir daí então entender ou conhecer o futuro, as coisas que estariam por acontecer. E isso, é claro, era chamada e ainda é conhecida hoje, ainda o é conhecido como astrologia. Um dos casos mais intrigantes da Bíblia é, sem dúvida, o dos magos do Oriente. Eles tomaram conhecimento do nascimento do rei dos judeus por meio de uma estrela e foram guiados por ela até o local onde estava deitado o menino Jesus. Olha então a gente vai entender um ponto aqui, gente. O que nós temos aqui? O relato que nós temos é que 3 homens, né, a princípio, né, magos, né, e esses magos, melhor dizendo, foram até Jesus. O ponto aqui é que, de repente, possa ser, professor, aí na sua aula, né, talvez não aconteça, talvez isso nem aconteça, mas é bom a gente ir preparado como professor para a lição. Que talvez alguém pare esse ponto aí para fazer algumas perguntas concernentes a esses homens, tipo, seus nomes realmente eram os nomes que são citados aí pela tradição. A gente precisa entender que estamos tratando com tradição, tá? E algo, de fatos, nem tudo na tradição é comprovado. Então a gente não pode comprovar realmente se esses 3 nomes que são dados como nome, como títulos relacionados a esses homens são legítimos. Outra coisa que nós não podemos também comprovar é o fato de que esses homens eram reis, tá? Como nós costumamos dizer, reis magos. Não há nada na Bíblia, mais uma vez, tradição. Nada que comprove, nada que elucide, nada que nos faça realmente entender que esses homens eram reis, tá? Então, o que nós sabemos é que eram magos, e a palavra lá, a palavra grega magoi,
magoi apontando para magos no português. Magoi grego, magos no português. Está claro isso. Então, até aqui o que nós temos relacionado a eles era que eram magos. Outra coisa que nós também não temos a resposta, biblicamente falando, é se eram realmente 3. A Bíblia não nos dá o número desses homens. A quantidade de homens que estavam ali, 3 homens. É só ler o texto e a gente passa a perceber que não. Tá? Não estou dizendo que não eram 3, mas a Bíblia não diz que eram 3. Poderiam ser 2, 3, 4, 5, 6 ou até mais. Mas o porquê é que nós fazemos essa associação 3? Porque a gente diz que, e afirma que eram 3, porque a grande maioria afirma que é 3. Baseado, é claro, nos 3 presentes. Ouro, incenso e mirra, entendendo que um deu ouro, outro deu incenso e outro deu mirra, ok? Então, no que tange aí a esses homens, o que a gente pode dizer inicialmente é isso, para que de repente alguém tente, não sei, talvez não de forma proposital, mas acabe tentando levar a aula para o outro lado e parando para fazer esse tipo de perguntas ou responder essas perguntas, pode sim fugir do assunto, que é a adivinhação por meio dos astros. Então, o assunto aqui, professor, você vai fazer o máximo para que não fuja aí, eu falei aqui no vídeo mais para poder te auxiliar, mas é que esse assunto não fuja dessa questão. Que trave o assunto aí, desse slide, desse subtópico 2.1, no fato de que eram homens que estudavam os astros. Esse é o ponto, astrologia. Essa é a nossa visão, esse é o nosso ponto. Que ainda assim eram adivinhadores, tá? Que estavam ali buscando. Mas o que a gente para entender é que parece que nesse caso, ou eu disse parece, mas nesse caso é perceptível a nós, lendo a Bíblia, que Deus estava agindo para que algo sobrenatural acontecesse. Isso que é maravilhoso. Então o desejo ali realmente era provar àqueles homens a sua perícia tremenda lá, a sua sabedoria para examinar astros. Deus estava corroborando com a astrologia. Deus estava realmente dizendo que sim, o estudo dos astros tem o poder de revelar o que há de acontecer. Nós acreditamos que não, o que está por trás ali, em primeiro lugar, é o fato disso aqui. Eu vou ler e vou explicar. Esse fato legitima, né, que seria a legítima revelação, revela a universalidade do poder do amor de Deus. Então Deus, em sua infinita graça e misericórdia, quis que homens que estavam, a princípio, examinando os astros, olhando as estrelas, quis que naquele momento esses homens pudessem ter uma revelação do próprio Deus. Já que o estudo deles, já que a visão deles, já que o desejo deles estava atrelado aos astros, Deus se fez valer dos astros, já visto o fato de que Deus é quem os criara, se fez valer dos astros para falar com esses homens. Então uma estrela, a princípio diferente, não vista como as demais, essa estrela guiou esses homens até o lugar onde Jesus Cristo estava. É claro que, se alguém tentar fugir do assunto, era na manjedoura, era numa casa, tá, gente? Tem uma palavra patnes, tá? Para manjedoura, e a palavra grega para manjedoura, patnes, e a palavra grega lá para casa é oikia, vem de oikos. Oikias, oikos quer dizer casa, tá? Oiko, casa, oikia, casa. Então, em dado momento, quando os pastores de Belém aparecem, Jesus está na patnes, manjedoura. Mas quando os magos do Oriente aparecem, Jesus está numa oikia, casa, tá? Então guarde isso, Jesus já não está mais na manjedoura, o que faz nos entender que do tempo que Jesus nasceu, do dia que ele nasceu, até o período em que os magos ali estiveram, há uma grande diferença de tempo, que nós não teríamos tempo lá para falar sobre esse assunto aqui, mas só para poder te ajudar, para que quem tentar fugir do assunto, você, professor, segura aí e foca nesse ponto. Voltando aqui ao assunto, é o fato de que Deus, sim, para mostrar a universalidade da palavra do Evangelho, da revelação, que Cristo veio para todos aqueles que assim desejarem entregar a vida a Ele, desejarem a salvação. Ele veio não só para os judeus em si. Então, o que nós temos? Nós temos, por um lado, ele sendo rejeitado numa noite do nascimento pelos judeus, muitos deles não se achou nem lugar para ele, mas nós temos também, de contrapartida, vindo lá de uma outra nação, e muitos creem que era a Babilônia, aquela região ali, vindo de uma outra nação bem distante, bem longínqua, homens somente para adorar.
Eles entenderam lá, através do estudo que eles faziam, a forma como fazia, que aquela estrela estava prefigurando, anunciando o nascimento, a chegada do chamado rei dos judeus. Alguém estava por vir, alguém muito importante estava por vir ao mundo. Eles entenderam isso e, entendendo assim, buscando assim, eles partiram em direção dessa dita maravilhosa e abençoada revelação. O ponto é esse, tá? Então Deus não estava ali corroborando com a astrologia realmente não é bíblica, não vem de Deus, não advém do Senhor, mas Deus, na sua misericórdia, se fez valer daquele momento ali, tá? Então Deus, ele usa os meios maravilhosos e por nós muitas vezes inexplicáveis dele para realizar os seus desígnios. Então Deus agora pegou homens que estavam olhando para uma estrela que os guiara até o lugar, a casa, e ali fez com que Jesus fosse também conhecido desses homens, a saber, já dos gentios, já no seu nascimento, o Cristo conhecido dos gentios. Isso é maravilhoso, tá, gente? Então o fato é esse. E voltando aqui ao ponto principal e base da lição, é entender que havia naquele tempo pessoas que estudavam os astros. Continuando aqui, outra forma de adivinhação, adivinhação por meio dos terafins. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Sabe-se pouco sobre esses objetos e como eram realizadas as adivinhações por meio deles. Gente, terafins. O que são, quem eram, onde viviam. Terafins. Terafins nada mais era do que estátuas, poste-ídolos, deuses, chamados deuses da família, o deus do lar, né, como alguns costumavam dizer. Eram pequenas estátuas representando ali as divindades pagãs, né, daquele tempo, ali, as divindades, né, os deuses daquele tempo. Então, a gente percebe que algumas pessoas, o que para nós é estranho, talvez alguém possa nos perguntar até mesmo isso em loco, aí, em sala de aula, nos alunos, porque a gente vai encontrar esses, pelo menos em alguns casos na Bíblia, esses terafins, esses deuses, esses ídolos, né? Melhor dizendo, esses ídolos, essas estátuas de ídolos, imagens representativas de ídolos, na casa de gente que a princípio era tida como crente, tida como crendo em Deus. Até estranho isso, mas vamos continuar. Então Raquel furtou os terafins de seu pai Labão. Então, na casa de Jacó, não sabemos, apareceu lá na casa dele, que sentido? A mulher dele furtou do pai. Quando Jacó está fugindo de Labão, aquela fuga de Jacó, desesperada, fugindo, a vida de Jacó repleta de fugas, mas uma dessas fugas de Jacó foi do seu sogro, lá fugindo de Labão. A Bíblia vai dizer que Raquel tomou os terafins, esses ídolos lá, do pai dela. Isso é interessante. Então a gente passa a entender que Labão se fazia valer desses terafins, Labão consultava os terafins. Há quem diga, inclusive, tá? Há fontes que vão dizer que esses terafins não representavam só ídolos para adivinhação, mas era algo que estava ligado à posse das terras. E ela tomando esses terafins do pai, ela teria também, posteriormente, posse naquela terra. Ela dando esses terafins para o seu marido Jacó, Jacó poderia pedir posteriormente aquela terra, tomar aquela terra para si. Já visto o fato de que há fontes que dizem isso, que os terafins, além de ser representações de ídolos, né, representar ali deuses, ídolos, também eram usados para mostrar a questão de posse ligado às terras, tá? Então é importante também entender um pouco sobre isso aí. Então pesquise mais você, já visto o fato de que eu não posso estender demais o vídeo. Outro exemplo, lá no Juízes 17, um homem chamado Mica, né, que fez aí um éfode e alguns terafins com a prata que havia roubado da própria mãe. Então é um texto muito conhecido, eu não vou me ater demais aos fatos aqui para que eu não me estenda, mas o ponto é mais uma presença de terafins lá em Israel, nesse caso na casa de Mica. Nós temos aqui Mical, que era esposa de Davi, usou também um terafim para simular a presença de Davi em sua cama. O ponto é que Davi estava em casa, por assim dizer, Saul queria o matar, enviou soldados a ter com Davi lá em sua casa. Nesse momento Davi foge, Mical ela ajuda Davi a fugir, e para que pudesse distrair os soldados, ela pegou um terafim e colocou na cama, né, sobre o travesseiro, cobriu aquele terafim e disse que era Davi que estava ali na cama, doente, enfermo. Olha que coisa interessante. Então o que a gente quer focar com isso aqui no finalzinho? Vamos lá. Além da adivinhação por meio dos terafins, então o foco aqui ainda é esse, não podemos sair, professor, não perca esse foco aqui, adivinhação. Então eram ídolos usados para adivinhar, mas havia outra coisa interessante também. Isso ilustra a diferença de tamanho e material na constituição dos terafins. Então a gente já, embora a gente não saiba tanto assim sobre os terafins, mas chamados de Deus no lar, eram imagens, estátuas feitas, representações de deuses daquela época, usadas em alguns contextos para delimitar, demarcar e dar posse, né,
alguém sobre terras, usadas também para adivinhação, se adivinhava prostrando-se perante aqueles ídolos. Mas um ponto também interessante, até mesmo para a gente aqui, eu colocaria até meio didático, é o fato de que não havia um tamanho específico, nem forma específica para ele. Então a gente tem casos em que pequenos, a Raquel chegou a furtar e colocar numa bolsa junto aos camelos, então era pequeno que Raquel furtou. Não sabemos o tamanho desse ídolo feito por esses terafins, feito por Mica, mas a gente já passa a ver que Mical conseguiu botar um na cama e fingir que era um homem, que no caso Davi. Então, se esse terafim tinha esse tamanho todo, ela usou e um só terafim parecia o tamanho humano, então o que a gente percebe aí? É que haviam diversos tamanhos e proporções e modelos diferentes para terafim. Tanto eram pequenos, estátuas pequenas, como também poderiam ser estátuas até mesmo tamanho humano, né? Isso é para lá de interessante, ok? O ponto é que pessoas se utilizavam desses ídolos para tentar a terrível e demoníaca prática da adivinhação. Adivinhação por meio dos mortos, a necromancia, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Essa prática, atualmente conhecida como necromancia, fazia parte dos rituais cananeus e infelizmente influenciou a cultura israelita. Outra coisa que Israel também tomou de assalto, tomou de empréstimo aí, foi a adivinhação por meio dos mortos, chamada necromancia. E é claro, proibida, Deus havia proibido totalmente, né? Que não se fizesse isso, que não imitasse as nações lá ao redor fazendo isso. Haja visto o fato que essa prática era comum em algumas nações, mas Israel assim o fez. Como exemplo de tal prática, temos o emblemático caso de Saul, onde o mesmo buscou primeiro uma direção através dos sonhos, urim e profetas. Mas a resposta não veio. Não podendo contar com a orientação de Samuel, rendeu-se às práticas da mãe de santo, que dizia falar com os mortos. Então, para começar, gente, olha lá. Outro método muito comum usado pela adivinhação, para adivinhação, melhor dizendo, naquele tempo, era a chamada necromancia, onde se chamava, onde se buscava, onde se invocava ou se dizia invocar os mortos, a fim de que este dito ser invocado, chamado do mundo dos mortos, viesse apresentar-se ao mundo dos vivos, trazendo de lá alguma informação que era desejada por aquele que estava inquirindo lá, querendo saber algo a esse respeito. Então era comum, e para isso se utilizavam ali, né, os chamados os pitonistas, aquelas pessoas ali, se dizia oráculos, aquelas pessoas se diziam lá ter esse dom. O dom esse de trazer dos mortos alguém, para que esse alguém fosse consultado e trouxesse essa pessoa vagando lá no limbo, vagando lá entre no mundo dos mortos, não estando mais presa a tempo, pudesse trazer alguma notícia de algo que estaria por acontecer. E o exemplo aqui, a gente percebe muito claro, acho que um dos mais falados, mais comum entre nós que estudamos a Bíblia, é o caso de Saul, onde Saul, desesperado, percebendo já que não tinha mais o que fazer, porque Deus sim o havia rejeitado, e essa rejeição você pode ver lá em 1 Samuel, capítulo 15, o finalzinho, 16, o início, né? Deus disse para Samuel, no 16, verso 1, até quando terás tu dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Ele disse, levanta, vem, enche o teu chifre, ou vaso, né? Mas a palavra original hebraica ali é aquele chifre. Enche o chifre de azeite e vem, pois enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tem provido um rei para Israel. O ponto é que Saul, rejeitado, ele agora tenta, em meio às guerras, em meio ao aperto, em meio às crises, meio que buscar um direcionamento para saber a vontade de Deus. Então, ele meio que começou, por assim dizer, vamos até dizer que ele tentou da forma certa, inicialmente, né? Sonhos, uma revelação, uma coisa, que Deus desse a ele uma direção no sonho, Deus não respondeu. Então ele buscou ali, através do Urim, né? Urim e Tumim, duas pedras, que a gente vai falar já sobre elas, daqui a pouco. E por fim, profetas, mas nada adiantou, porque Deus não respondeu, não veio a resposta. Não obtendo a resposta de Deus, ele partiu para o diabo. Ou seja, ele buscou uma pitonista, lá em Endor, né, uma médium, e essa dita médium teria falado lá, lembrando, é claro que ele se disfarça para ir ter com ela. Já visto o fato de que ele mesmo havia proibido que se buscasse, se alguém o fizesse, ele mataria. Mas então ele volta atrás na sua palavra, quanto ao que fazer, a esse ato, busca essa mulher disfarçado, mas quando ele fala a respeito ali, então o que dá a entender naquele momento, aquele contexto deles ali, é que ele está buscando uma resposta de Samuel. E essa dita médium, essa pitonista, ela diz sim ter visto Samuel. Samuel vinha, ela se assusta. O ponto básico é, gente, que tudo que essa mulher disse
se fazendo valer do nome e da pessoa e da memória de Samuel, não aconteceu. As coisas que ela disse que aconteceriam, as coisas que ela passou como resposta para Saul, não aconteceram. Não aconteceu o que ela disse e nem da forma como ela disse. Então, nós não teríamos tempo hábil aqui. Eu aconselho você, professor, possa ser que alguém, de repente, pergunte a esse respeito ou tente trazer algo contemporâneo. Já visto o fato, né, de que psicografia e coisas do tipo aí são assuntos que você pode estar abordando aqui. O fato é, para que a gente não se estenda demais, é que a adivinhação por meio dos mortos também era comum. E, é claro, mais uma vez, isso prova que é adivinhação, isso prova que é tudo contrário à fé. A Bíblia já visto o fato de que Deus abomina todas essas questões. Tá? É bom lembrarmos também que, de repente, pode ser que algum dos seus alunos tenha lido o famoso livro A História dos Hebreus, de Flávio Josefo. O grande problema é que Flávio Josefo, embora seja um conteúdo histórico maravilhoso, por lado abençoado, não tinha essa visão que nós temos com relação a crer na forma como nós cremos. A crença é diferente, a doutrina é diferente, o pensamento é diferente. Então, ele tenta passar a ideia ali, perdão, ele tenta passar a ideia ali de que realmente Samuel teria aparecido para essa médium. Já visto o fato de que quem está escrevendo é um homem que viveu há milhares de anos, com a cultura daquela época, o pensamento daquela época. Então, cuidado com isso aí. Continuando aqui, vamos lá. Adivinhação mediante instrumentos mágicos. Há uma grande variedade de passagens bíblicas relacionadas a adivinhações, por meio de instrumentos e objetos, dentre os quais destacamos. Outra coisa, parece que algumas pessoas na Bíblia pegavam um objeto e, a partir daquele objeto, fazia adivinhações. Fazia ali alguma coisa a fim de adivinhar. A gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso agora. Vamos entender isso aqui. É possível? Era possível? Isso realmente acontecia? Primeiro nós temos as taças. Com isso, o que se quer passar? O que se quer passar é que parece que José, sim, o José que você conhece, filho de Jacó, José lá no Egito, enquanto estivera lá, José pegava taças, né, uma taça ou algumas taças, e ele adivinhava o futuro, adivinhava coisas lá, ou sabia de coisas através dessas taças, né? Me faz lembrar de um tempo, e eu vou abrir um parênteses aqui para falar de algo que eu fazia, e depois eu vou voltar aqui ao assunto. Eu me lembro que eu, quando solteiro, né, muitos anos atrás, eu jogava no chamado jogo do bicho. E como é que eu fazia para jogar no jogo do bicho? Algo que eu aprendi lá com o pessoal da minha casa, acho que foi minha mãe, alguém que falou isso, é que pegava um copo d'água, enchia esse copo de água, até um certo, né, e eu acendia um palito de fósforo, e com ele aceso, enfiava dentro do copo d'água. Aí quando a água apagava o fósforo, aí se formava uma espécie de espuma branca. Aquela espuma formava... E o animal que parecesse ali era o animal que eu jogaria no bicho naquele dia. Eu lembro que eu fazia isso. Olha que coisa esquisita, coisa estranha que eu fazia. Mas o ponto, voltar aqui, é que o assunto aqui que nós estamos tratando é de José. Estamos falando de um homem de Deus. E a gente precisa entender alguns pontos. O que eu vou dizer aqui, gente, agora, não é coisa relacionada a comentário, eu não sei, eu vou falar o que eu penso, tá? Então, por isso, eu já vou logo adiantando a vocês que é um pensamento meu, e sempre que eu cito pensamentos que estão relacionados a mim, aqui nos meus vídeos, eu sempre digo, gente, você ou vocês aí não são obrigados a crer, a pensar como eu penso, tá? Mas eu, Fernando Aquino, particularmente, não acredito que José se fazia valer de taças para ler, adivinhar, entender. Por quê? Porque o que tem que ser analisado é o contexto. Qual é o contexto? José está lá no Egito, descobre que seus irmãos foram lá, ele quer trazer os irmãos para perto dele, falar com eles, criar toda uma cena lá para que os irmãos, e ele vai se revelar aos irmãos, ele quer ver o pai novamente, tá tudo. Só que ele não quer dizer ainda quem ele é, ele não quer se revelar naquele momento, ele não quer naquela hora dizer, eu sou José, a quem vocês venderam, ele foi dizer isso depois. Então a ideia é que quem estava ali deveria pensar realmente que era Zafnat Paneah, um outro homem, quem sabe um egípcio. Eles deveriam pensar que José era um egípcio. Eles não sabiam quem é José, ele não se revelaria naquele momento. Então, foi criado toda uma história, todo um enredo, para, não vou dizer enganar, que é uma palavra pesada, mas pelo menos para que os irmãos não conhecessem. Tá? Ele estava omitindo questões relacionadas à sua verdadeira identidade. Então, foi criado toda uma história, todo um aparato ali, para que os irmãos de José, sem saber que era ele, pensassem realmente que um homem egípcio chamado Zafnat Paneah estava ali ajudando eles, e que algum deles teria roubado esse Zafnat Paneah, que todos nós sabemos que é José, tá? Então,
quando ele mandou esconder, escondeu nos grãos, nos sacos de grãos, escondeu a taça dele. Quando a taça foi achada, é um servo de José que vai dizer, olha, vocês roubaram, a taça que o nosso Senhor usa para fazer adivinhações, para ler. Então, com isso, a ideia ali era simplesmente fazer com que os irmãos de José pensassem que ele realmente era um egípcio que fazia isso aí. Então eu, sinceramente, gente, particularmente, eu não vou dizer aqui nessa lição, não ensinarei que José lia através de taças, tá? Não estou contrariando ninguém, mas eu não creio. Eu creio que o contexto ali foi todo criado, elaborado, essa história foi inventada que José lia para que eles pensassem que era outra pessoa e não descobrissem ainda que era José, que era Zafnat Paneia, que só depois de tudo isso aqui revelou-se, eu sou José, a quem tu vendestes. Aí ele disse quem ele era para os irmãos, tá? Então eu não vou te ensinar aqui, não vai sair dos meus lábios aqui que José adivinhava mediante a taças, tá? Isso eu não posso dizer porque eu não creio dessa forma. Vamos lá, oráculos, ou seja, aqui nós vemos que outra forma muito comum usada era através da leitura das entranhas, né? Se lia, pegava um animal morto, abria as entranhas daquele animal e lá dentro lia o fígado, né? Lia as vísceras, usava ali. Então, meios que eram comuns utilizados para poder se ler, entender o futuro. Então, os oráculos, as revelações vindas lá de sacerdotisas, sacerdotes dos templos pagãos também eram usadas lá para saber o futuro, ok? Então, os oráculos. Que oráculos seriam esses aqui? Como eu falei, as entranhas, objetos eram usados lá para ler, para estudar, para conhecer. Outro aqui, flechas, também era comum. Então, a gente tem um caso aqui interessante, que seria o caso de 2 Reis 13, aonde, né, o rei Joás, neto de Jeú, filho de Jeoacás, adentra lá a casa do profeta Eliseu, e ali na casa do profeta Eliseu, Eliseu lhe pede que ele tome um arco e flechas, e que ele abra a janela, e que ele atire uma flecha para a janela, e essa flecha tirada pela janela simbolizaria a vitória dele sobre os sírios, né? E tu ferirás os sírios em Afeca até os consumir. E disse, mas toma o que restou das flechas. Eliseu então os tomou e disse, atira. E o rei atirou 3 vezes, né? E cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, disse, 5 ou 6 vezes deveria ter ferido. Então fazendo isso, feriu os sírios, seus inimigos até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Então é a chamada flecha do livramento. Esse é um texto muito lindo, abençoado, tremendo, de Deus, maravilhoso, Bíblia pura. Mas o ponto é que naquele momento ali, o rei foi até o profeta Eliseu, e Eliseu, a fim de demonstrar para o rei que Deus estava ali lhe garantindo a vitória, pediu que esse rei atirasse uma flecha em direção ao Oriente. Oriente esse, é claro que terra onde seu avô Jeú havia perdido, seu pai Joacás também havia perdido. Basta lermos lá o capítulo 10 do livro de 2 Reis para entender melhor esse contexto, ok? O contexto está no 13. O ponto é que flecha ali, Eliseu teria usado a flecha para ver o futuro? Eu acredito que não, eu acredito que Eliseu usou a flecha para dizer algo que Deus já, para demonstrar, uma demonstração física de algo que Deus já faria, tá? Mas era comum algumas pessoas lerem também a sorte ou adivinharem através de flechas, que não foi o caso de Eliseu. Eliseu não adivinhou. Eliseu usou a flecha como um instrumento da profecia de Deus, para que ele entendesse. Ok, já vi o fato de que a flecha nem de Eliseu era a flecha do rei. Então, Eliseu se fez valer de algo que o rei já tinha em mãos para mostrar para o rei que Deus estava dando ao rei, nesse caso, a saber, Joás, a vitória sobre os sírios, tá? Então, de um lado, pessoas que se faziam valer da adivinhação por meia flecha, gentílicas, contrárias à fé em Deus. E do outro, Deus usando um homem dele, Eliseu, um profeta, mas não para ler ou para adivinhar através da flecha, mas para, através da flecha, mostrar aquilo que Deus já lhe havia revelado, a saber, a profecia. Vamos lá então. Outro caso, o éfode, muito comum também. E eu vou ler 2 juntos aqui, éfode, urim e tumim. Por quê? Porque essa ideia de se consultar a Deus pelo éfode estava atrelada ao urim e tumim. Não era o éfode o motivo usado ali. Tanto é que Davi, 1 Samuel, Davi ali, ele manda chamar, 1 Samuel 30, né, Davi manda chamar o sacerdote Abiatar, ele diz, trazei-me o éfode. E a Bíblia diz que Davi consultou a Deus diante do sacerdote Abiatar, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30. Na qual ele disse, perseguirei essa tropa, alcançá-la-ei. E o Senhor lhe disse, persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Quando a família de Davi foi tomada, levada cativa lá pelos amalequitas que entraram na cidade de Ziclag, cidade essa dada pelo rei Aquis, príncipe de Gate, lá no capítulo 27
de 1 Samuel como presente para Davi. Davi perde, então, a sua família no capítulo 30. O ponto é aqui que o sacerdote veio vestindo o éfode. Por que o éfode está atrelado a Urim e Tumim? Porque cresce, a partir, a gente vê aqui alguns textos, que as duas pedras, Urim e Tumim, há quem diga que eram cores diferentes, pedras idênticas no tamanho, idênticas na proporção, dimensão, mas diferentes em cores. Um representava um sim de Deus, outro representava um não. Ficavam guardados debaixo do peitoral, na qual estava o éfode. Então, acredita-se que no éfode havia um bolso onde as duas pedras ficavam guardadas. E o éfode ficava por baixo do peitoral do juízo. E então estavam atrelados um ao outro. Então, há quem acredite, ou imagine, ou pense, que não era o éfode que era usado para consultar a Deus, mas sim as pedras. Porém, as pedras estavam dentro do bolso do éfode. Por isso, os dois sempre eram vistos juntos quando o assunto é consultar, é pesquisar. Ok, gente? Continuando aqui, então, vamos lá. Terceiro e último tópico, a superioridade da profecia bíblica. O ponto aqui já está claro. Trabalhe aqui, professor, com essa palavra superioridade. A sua missão aqui, já se aproximando do final da sua aula aí, é mostrar que a profecia é superior a toda e qualquer tipo de adivinhação. Isso é maravilhoso. Então, o foco aqui nesse terceiro tópico é exaltar a profecia, exaltar a palavra de Deus acima de toda e qualquer adivinhação ou estratégia maléfica utilizada pelo diabo aqui na Terra, tá? Esse é o ponto. A profecia tem bases em razões morais. Por que ela é superior? Porque ela tem base em razões morais. Em que sentido? Enquanto a adivinhação delimita seu escopo na descoberta do futuro, a profecia visa cumprir propósitos que tenham a ver com a vontade de Deus, único, santo e verdadeiro. Então, de um lado, nós temos a adivinhação. O que a pessoa que está buscando a adivinhação quer? Só saber o que vai acontecer. A adivinhação nada mais é do que realmente o escopo ligado ao futuro, ou seja, quem busca adivinhação ou busca um adivinho quer simplesmente saber o que está por acontecer, algo que está por acontecer. Então, por isso, busca lá um adivinho. Mas a profecia não, a profecia da parte de Deus, ela vai muito além de mostrar-nos o que vai acontecer. A profecia, ela tem como maior base, o foco, é mostrar para nós a vontade de Deus. Então não é só, a profecia não veio para dizer para mim, vai acontecer isso. A profecia veio para mim para dizer, Deus disse que vai acontecer e vai. Então a profecia não é para matar a curiosidade do futuro, como a adivinhação para alguns é do que vai acontecer, simplesmente para dizer o que vai acontecer. Não, a profecia é simplesmente para mostrar-nos que Deus é maravilhoso, santo, único, verdadeiro, fiel e de que tem o controle. A profecia mostra-nos gloriosamente o grande controle de Deus sobre todas as coisas. Então ela tem questões morais. Não importa aos adivinhos se alcançaram seus objetivos pela prática de moralidades, mentiras, sacrifícios humanos. Então, geralmente quem busca adivinhar o futuro, gente, quem busca adivinhar o futuro é um negócio complicado. Por quê? Porque ele não está importando se vai ter que fazer alguma coisa que é imoral, não está preocupado se aquilo é verdade ou não, simplesmente se ele vai se fazer valer de questões ligadas à mentira, se vai haver sacrifício humano, ou seja, morte de pessoas em dois sentidos, né? Morte espiritual também é um sacrifício humano, fazer a pessoa gastar tudo que tem só para descobrir, saber se o negócio vai acontecer ou não. Não está preocupado com questão moral. Quem geralmente se faz valer, os adivinhos, eles só querem ganhar. Para o adivinho, o que vale, nem para ele vale saber o futuro. Tanto é que senão ele adivinharia para si mesmo. Mas o adivinho, ele simplesmente é usado para tentar, ou se faz valer de meios onde ele quer ganhar, lucrar, tirar, sugar. E não importa os meios que ele faz. Mas, ou seja, no entanto, a vida e as ações do verdadeiro, guarde isso, repetirei, o verdadeiro profeta do Senhor tem que ser pautadas por um crivo moral infinitamente mais elevado do que os padrões da sua própria cultura. Então, outra coisa, se por um lado o adivinho não está nem aí com o que vai acontecer e os meios que fará para trazer a dita adivinhação do futuro, no outro nós temos homens e mulheres de Deus, profetas, endereçados, compromissados com o reino, visando simplesmente trazer ao mundo a vontade de Deus e não só trazer para que nós tenhamos conhecimento da mesma, mas principalmente viver essa vontade de Deus. Pessoas que se colocam diante de Deus, posicionados na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, adorando a Deus como Deus quer, para que aquilo que eles venham falar realmente seja não só algo vindo de Deus, porque é independente da pessoa, Deus ele fala, ele é fiel, o ser humano não, mas ele é, mas que
eles se põem como pessoas, a sua vida é também parte da profecia, eles se doam, se entregam a Deus por profecia. Então a profecia tem base aqui, na moral, que moral? Na moral do reino, nos princípios do reino, na verdade de Deus. Já a adivinhação, ela não se importa com nada, desde que o adivinho saia ganhando e que o diabo seja exaltado. Continuando, a condenação da prática da adivinhação. Olha lá que coisa maravilhosa. Toda prática de adivinhação está associada a Satanás. Guarde isso. Então, cuidado, gente. Pessoas estão aí buscando horóscopos, buscando aí, como eu falei, né? A hidromancia, que é o que eu fazia, né? Eu botava água, acendia, eu lia lá o jogo do bicho pela água. Cuidado com esse negócio. Muitos se fazem valer do vinho, né? De coisas, outros líquidos para fazer isso. Se fazem valer de coisas que a gente já viu aqui, necromancia e outros pontos mais, né? Xamãs, coisas ruins. Toda essa prática. Procurar conhecer o futuro sem ser pelos meios da palavra e da vontade de Deus é uma prática associada a Satanás. Cuidado. Não apenas porque se vai aos ambientes mais impróprios para buscar revelações a respeito do futuro, mas sobretudo porque isso revela falta de submissão a Deus e ausência de confiança nas providências e cuidado do Altíssimo. Gente, vamos lá. Em primeiro lugar, isso aqui tem que ser guardado. Prática de adivinhação, toda ela, independente do meio, do modo utilizado para adivinhar. Se não for pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, pela profecia dada a nós por Deus, já é do diabo. Mas por que ela é do diabo? Não é só por causa da forma que ela é feita, porque existem também pessoas que se fazem valer, muitas vezes, de ambientes complicados, vão a lugares terríveis, irmão. Cruzilhadas, cemitérios, becos, matas, chamada mata-virgens, rios, altos picos, montes, e pessoas que vão a diversos lugares, irmão, terríveis, tá? Terríveis, lugares mais estranhos possível, o ambiente mais estranho possível, reuniões voltadas lá com cigarro, charuto, tambor, aquela coisa toda acontecendo, demônio falando no meio do povo. Tem pessoas que vão a esses lugares para procurar saber o futuro, mas sobretudo porque isso revela a falta de submissão a Deus. O que é o problema aqui? Então, é do diabo só por causa que as pessoas vão aos centros, vão às encruzilhadas, vão às matas da madrugada, vão aos cemitérios. Isso faz ser do diabo? Não. Além de ser isso aí ruim, tem o fato complicado de que quem faz isso realmente não está buscando submissão a Deus. E também não está confiando em Deus. O futuro a Deus pede. Eu não sei o que acontecerá comigo daqui 1 hora, 2 horas. Mas de uma coisa eu sei em quem eu tenho crido, que Ele é fiel. Então, se eu me colocar, se você que está assistindo aí, de repente, não sei se está afastado dos caminhos, está do lado de alguém que está estudando e você está assistindo também, se você se colocar na direção de Deus, glória a Deus, você não se preocupar, passar noites em classe preocupada com o seu futuro diante de Deus é céu, é salvação, é graça, é renovo, é bem. Deus é maravilhoso. Se ponha agora sob o maravilhoso cuidado do Altíssimo. Se entrega ao Senhor Jesus. Tá? Então a Bíblia condena, é condenada, é abominação a prática da adivinhação. Vamos lá. A pessoa em busca de informações a respeito do futuro termina por submeter-se a exigências horrendas e imorais de espírito das trevas. Outra coisa que é complicada. Então, além da pessoa ir para lugares estranhos, deixar de confiar em Deus para buscar a adivinhação, também tem que submeter a tanta coisa que o diabo exige. Os demônios exigem uma lista de coisas que a pessoa tem que comprar: vela, farofa, gato, galinha, cesto não sei o que, lugares isso, banho de sangue, não sei o que lá mais, tipos de sexos ilícitos, coisa que a Bíblia... É uma série de coisas, né, que são exigidas para que a pessoa consiga fazer esses negócios, essas adivinhações, essas loucuras toda aí. Sem contar comportamentos que a gente falou aqui, imorais. Então, olha aí. Então, além de ir para lugares que Deus não agrada, por isso que é condenado esse negócio, se esquece de Deus e faz coisa terrível. O diabo faz essa pessoa de cavalo, é o que dizem, né? Cavalo, nem gato e sapato, não, é cavalo e sapato. Cavalo e ferradura. Então, a prática da adivinhação é condenada pela palavra de Deus. Continuando e concluindo, né? Vamos concluir essa lição aí, está só começando, tem muita coisa boa para vir ainda, é só o início. A Escritura condena veementemente toda espécie de adivinhação, consulta a agoreiros ou qualquer outra prática que colida diretamente com o caráter dos propósitos de Deus. O texto sagrado recomenda a submissão,
Então, quer saber o que vai acontecer amanhã? Seja submisso. Use a sua fé em Deus. E confie nos profetas. Confie em pessoas usadas e levantadas por Deus. Porque quem é levantado por Deus não está aqui para se exaltar e dizer, sou profeta, eu falo, eu revelo, eu mostro. Comigo é assim, não. Pessoas que falam a vontade de Deus e principalmente vivem a vontade de Deus. Josafá disse, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aqui está o segredo, gente. Mais uma lição aí, finalizando, né, fechando essa lição abençoada. Espero em Deus que possa lhe ajudar. Nós estamos começando, há muita água para rolar, glória a Deus por isso. Eu te convido a estar conosco também assistindo as demais lições. Já estaremos postando a segunda lição aí. Serão 13 lições para lá de abençoadas esse trimestre, falando sobre profecia, ministério profético, entender um pouco mais sobre essa questão, né? O que é dom, o que é profeta, o que não é, como separar algumas questões como essa. Então eu lhe convido a estar conosco. É um prazer, mais uma vez, ter vocês aqui, né? Vocês fiquem aí com Deus, tá? Desejando contactar-nos, como eu sempre digo, tá aí meu contato, eu sempre deixo as considerações finais aqui mesmo, sempre deixo as considerações para o final. Então tá aqui nosso contato, desejando contactar-nos, fica à vontade, para estarmos aí na igreja de vocês presencialmente também, minha família e eu estaremos lá, caso vocês assim desejarem, em nome de Jesus. Até a próxima aula, fique com Deus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Amém.